a gente vai falar sobre o que se esperar da bruxaria, né? Esse vídeo vai ser meio tira dúvidas e também dedicado às pessoas que estão chegando agora, né? E querem entender mais o que que é isso, onde eu estou chegando, né? Vai ser interessante. Até daqui a pouco. Muitas vezes a gente vai abordando os assuntos mais profundos, né? E às vezes as pessoas vêm com alguma pergunta que a gente fala assim, epa, tem coisa ali lá para trás que a gente tem que estar revendo, então. De tempos em tempos a gente tem que deixar de lado um pouco os temas mais avançados e retomar os mais básicos, porque tem quem está chegando agora e tem também aquelas pessoas que às vezes ficaram com questões não resolvidas lá no começo, né? Então a gente vai abordar hoje meio que alguns temas, né, que são meio que recorrentes, então para a gente sanar dúvidas, né? Em primeiro lugar qual é o foco do treinamento? Né? Por que a gente tem um treinamento? Porque a bruxaria, ela não é como outras religiões que prometem que você só de estar frequentando, é só pedir que você vai receber. A gente sabe que é aquela coisa, a base dos princípios filosóficos da bruxaria, o Kybalion, é a ideia de que você tem que mudar alguma coisa em você para você poder trazer a mudança para o externo. Então, esse processo interno é o processo que você vai estar confrontando as suas sombras, conhecendo os seus potenciais, resgatando os seus potenciais, às vezes resgatando até de outras vidas. É um processo interno. E é por isso que aqui no nosso coaching, esse processo ele é individual, porque eu não consigo conceber esse processo sendo realizado coletivamente. Quer dizer, a não ser que as pessoas façam solitárias, mas assim mesmo elas ficam muito sem referências. É aquela coisa que fica meio corrompida porque não tem uma imparcialidade no julgamento. Então existe esse processo de desenvolvimento. Por que a gente tem que ter esse processo de desenvolvimento? Porque a magia ela não é um truque, né? E aí a gente fala, também entra na questão do que seja magia. A magia tem muita gente, sites, a grande parte do YouTube, site, até livros mesmo, focam muito na questão, quais são os rituais, quais são as festividades, qual é a roupa, qual é a cor da vela, qual é a erva, qual é o cristal, sempre dando muita importância para aspectos materiais que o poder não está nesses lugares. Né? Então, as pessoas pensam, quem lê, quem é leigo e pega um livro de bruxaria, ou pega um site, pega um vídeo sobre bruxaria, vai pensar que só de você acender a vela cor-de-rosa, pumba, vai aparecer aqui o príncipe encantado. E também, outra coisa, também existe, que é uma deficiência que é derivada até do cristianismo, que é a ideia de que você, chamando a divindade, com a cor certa da vela, tudo mais, né, a divindade vai fazer isso acontecer. E aí a gente vai também falar sobre qual é a nossa relação com os deuses. Primeiro, na nossa religião, a relação com os deuses é uma via de mão dupla. Então a gente não fica sentado rezando e esperando, dando uma listinha de coisas que a gente quer que os deuses façam, e aí a gente faz uma oferenda, acende a vela certa, e aí as divindades são obrigadas a trazer aquilo para você. Não. Tá? A vida tem um propósito evolutivo, todos nós aqui estamos evoluindo, não assim, a humanidade, se tivesse esse tipo de divindade à disposição da gente, a gente estava nas cavernas ainda. Não é assim. Existe aquilo que você pode fazer, aquilo que é um desafio para os seus recursos intelectuais, físicos, os seus recursos ambientais, de capacidade mental, enfim.
tem coisas que você tem como fazer. Coisas que podem ser muito difíceis. Para algumas pessoas pode ser praticamente impossíveis. Quer dizer, existem situações que você prefere que arranque um braço do que você ter de fazer aquilo. Mas está na sua capacidade de realizar aquilo. Aquilo não vai ser os deuses que vão fazer. Os deuses, eles precisam perceber que você está no seu propósito evolutivo, que você está fazendo aquele seu esforço, aí você cria uma conexão verdadeira. Não é uma conexão de criança pidona. É aquela conexão do adulto que fala, olha, pai, eu estou desenvolvendo um projeto, eu vou precisar de um financiamento, eu vou precisar de que você me apresente alguém, eu vou apresentar assim, e aí a pessoa percebe seriedade naquilo e vai te ajudar. É uma atitude, é uma relação de adultos. É uma via de mão dupla e uma relação de adultos. Também é assim, quando a gente fala, é aquela coisa, as pessoas preferem o fácil, né? E o fácil tem, por exemplo, aquela questão que eu já abordei em outros vídeos, né? Essa coisa de encontros, vivências, retiros, nova era, e o universalismo. Eu sou aberta, eu faço um pouquinho de tudo. Quem faz um pouquinho de tudo não está fazendo nada. Você não tem uma estrutura na qual você vai se apoiar e que você vai se desenvolver. Não tem uma coisa assim, não. Tem, sabe, você vai construir uma casa, você tem que ter a base, né? Se você for fazer na água, vai despencar, vai desmoronar. Então, não é assim. Ter uma mente aberta, respeitar as outras opiniões, mas tem uma hora que você tem que falar assim, não, mas para mim, o que conta é tal coisa. Para mim, o meu caminho é esse. E aí você vai seguir aquilo enquanto aquilo de verdade, enquanto aquilo fizer sentido. E isso, a mesma coisa em relação às divindades. Quer dizer, se você... Pessoal, gente, uma das coisas mais comuns que acontece aqui, as pessoas, elas vão nos lugares, elas criam vínculos, né? Aquela coisa, é iniciado, faz assentamento, faz isso, faz outra coisa, incorpora, barará, larga tudo, sabe? Larga todos esses seres, a coisa, e fala assim, agora eu sou Wicca. Gente, vai ter cobranças. Os vínculos são dos dois lados. Você não mas eu tenho livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, mas quando fez aquela escolha, você fez uma escolha. E tem consequências. Né? Isso não se fala, isso ninguém diz, a gente só vê aqui quando as pessoas chegam querendo misturar tudo. Não tem mistura. Pelo menos aqui no nosso convívio a gente não deixa essa coisa acontecer, porque se raciocina comigo. Se eu estou aqui esmerilhando um aluno para que ele tenha uma coerência de alma, então é aquela coisa, ele tem um propósito, ele tem dons, ele tem capacidades, as coisas estão apontando para alguma coisa, eu estou ajudando aquela pessoa a tirar aquilo que não bate, aquilo que não está coisa, para ela ser coerente. Ela também quer ter uma estrutura religiosa que seja coerente. Uma coisa que quando você vai relativizando tudo, mas uns dizem que pode, outros dizem que não pode, uns dizem que é assim, outros dizem que é assado, você está falando assim, então a gente não está partindo de nada sólido, está tudo assim, pode ser, isso é só mental. Aliás, um dos temas também que a gente pergunta, as pessoas perguntam, a questão da relação da bruxaria com a psicologia, né? E aí a gente fala, o que é a psicologia? A psicologia, ela vem de uma fase em que a religião estava perdendo poder e não tinha mais repertório para lidar com as questões existenciais do ser humano. Né? E aí veio com aquele viés médico, com aquele viés, fazendo apropriação cultural com algumas técnicas que seriam relacionadas ao xamanismo, à bruxaria, e aí deram aquele verniz, mantiveram aquele compromisso com a questão patriarcal, né? E fez o quê? Criou uma técnica que ela é muito positiva. Eu gosto, inclusive, muito quando os alunos já vêm tendo feito uma terapia, feito alguma coisa,
mas ela tem um limite, que é o limite daquilo que é o cientificismo, né? Então, ela não ajuda as pessoas no processo de transcender, elas ajudam a pessoa a se conformar, a lidar com as suas questões, a levantar quem são os culpados, é trauma com base no que aconteceu na minha vida, que não sei o que lá, aí você entendeu racionalmente as coisas e você convive com aquela questão. Mas você não existe, como na bruxaria, o desejo de você transcender o nível medíocre de vida. Né? Quando a pessoa fala, vou desenvolver um poder, a pessoa está querendo ser algo diferente daquilo que ela vinha sendo. Então, existe um esforço maior, existe um empenho maior, um preço maior, um compromisso maior, né? E tudo isso com resultados maiores também. Né? Então, assim, a magia, ela existe de fato, ela não é, ela não depende, não está presa só ao material, ela vem de um processo interno, de uma relação com o divino, é uma relação que as religiões fizeram questão de cortar, né? A gente não tem noção, quem está de fora, do quanto o divino está receptivo. Né? Quando a gente fala de conexão com o divino, a gente não está falando assim, oh meu Deus, estou sentindo uma conexão. Não é uma coisa, uma sensação. Você vai ter sinais, vai ter conversa, vai ver orientação. É uma relação real. E você percebe que não é uma coisa que você concluiu, que é como se fosse a sua própria mente divagando. Né? Que nem o Henrique Cristo disse, né? Não sei se vocês sabem, mas perguntaram para ele quando que ele descobriu que ele era Jesus, e ele falou assim, que ele estava rezando, e daí ele percebeu que ele estava conversando com ele mesmo. Então, não é isso. Não é essa conexão que a gente está falando. A gente está falando de uma conexão real que depois você tem comprovações. Então, não é uma coisa que você, subjetiva que você vai ter, não. Às vezes você, ainda mais quando você está dentro de um coven, aí vem a outra questão, que é qual é a finalidade de um coven, é você começar a ver que pessoas estão tendo experiências, situações muito parecidas, e você fala assim, não gente, eu também vi isso, não percebi isso, recebi uma mensagem parecida, aconteceu tal coisa, e você está unindo forças, você está validando aquilo que você está vivendo, e que essa validação, gente, para quem vive num ambiente patriarcal, em que todas as experiências intuitivas são consideradas como sendo loucura, imaginação, coisa da tua cabeça, né? Como para muitas mulheres isso é assim, aquele alívio. Eu falo assim, gente, não sou só eu que estou vendo isso, não sou só eu que estou sentindo isso, não sou só eu que tenho essa sensação. Tem muita gente que a intuição não é uma coisa psíquica, né? Às vezes é física mesmo. Toda vez que eu chego em tal lugar, eu tenho uma sensação física de mal-estar. Passo mal, acontece tal coisa. Né? Então, são coisas que dentro de um coven você tem como trocar. Outra coisa, a questão do coven. Né? O coven, ele é estruturado, ele precisa ter um pouquinho de regra, ele precisa ter, não chega a ser hierarquia, mas ter pessoas coordenando aquilo, né, para não virar um caos. E tem a questão de que cada pessoa que entra, ela está pegando um solo já batido, está pegando um terreno já plantado, uma coisa já... E ela colhe um pouco da força daquilo que já foi construído, né? Mas ela também tem que contribuir. A pessoa que entra para um coven, que quer entrar num coven, com a perspectiva de, não, eu vou frequentar só quando eu tiver alguma coisa que eu precise, eu vou fazer, até alcançar determinada coisa, sabe, num sentido que faz parte, num sentido que tem que ter uma preocupação com a estrutura do coven, com os outros, as pessoas. Você não está, isso não é coven, gente. Esse é curso, é espaço esotérico. Você vai lá, aprende uma técnica e sai e acabou. Eu aprendi muita coisa lá, tá? Faz parte vocês terem essa experiência. E faz parte, inclusive, porque nessa luta
para validar esse tipo de experiência que as pessoas vão tendo como bruxas, é muito importante que você tenha o grupo, a rede que é para ser uma rede de apoio, né? Que mais a gente teria de falar? A questão a diferença da nossa relação com o divino com relação a outras religiões. Nas religiões, de um modo geral, ou bem a pessoa tem uma posição totalmente passiva, de só frequentar, cumprir algumas umas regrinhas, né? E que só aquilo é o bastante para que os deuses resolvam. Também tem aquelas outras em que você tem que pagar, fazer oferendas, fazer alguma coisa para que as divindades façam alguma coisa. E é uma relação muito de infantil, né? Você está lá, parece que a relação com o divino ela é uma coisa de pedir só, né? E como também se tivesse uma obrigação de dar. E a gente, quando tem a relação real com os deuses, a gente sabe que tem horas que eles falam assim, olha, já falei, já te disse, agora você não fez, beleza, tchau. Eles não se sentem obrigados porque eu acendi a vela cor-de-rosa. E não tem o que fazer, né? Tem coisas que fazem parte da nossa vida. E aí vem uma outra questão que também foi colocada na nossa página, que é a questão do sofrimento, né? Porque algumas religiões colocam assim, sabe aquela história daquele personagem da novela, o Félix? Eu devo ter dançado na tumba do não sei quem, eu devo ter feito tal coisa para estar passando por isso. Parece que você tem um sofrimento, esse sofrimento é uma coisa obrigatória que você está vivendo e que ele enaltece. E não é isso que a gente vê. A gente entende a ideia do sofrimento como uma sinalização de que você está no caminho errado. A questão é que para muita gente é mais fácil continuar no caminho errado do que ter que mexer em tudo que tem que mexer para poder estar no caminho certo. A bruxaria, ela tem a ver com coerência, ela tem a ver com mergulhar as suas raízes no fundo para poder buscar luz, não vai ser só olhando para cima, você tem que fazer um caminho para dentro. E existe a questão de reconhecer que existem outras forças, que existe outra coisa. E outra coisa que é fundamental, e isso tem a ver também com o Coven, a bruxaria é estilo de vida. Não é só na hora do ritual, não é só na hora da festividade que você vai estar sendo bruxa. Você tem que estar em conexão. É toda hora, gente. É toda hora que você precisa saber se... eu estou sentindo que não é para ir hoje no mercado. Parece que alguma coisa vai acontecer. Estou sentindo que tem alguma coisa, sabe? Você tem que começar a perceber, porque a vida... A gente é mais do que só o nosso corpo físico e a nossa mente racional. Estão gostando dos nossos vídeos? Se estiverem, não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem, um comentário. O comentário ajuda a engajar, né? E sugestões de pauta. As sugestões de pauta me ajudam a ter noção do temas que eu posso estar trazendo para vocês, porque às vezes que nem esse tema, por exemplo, é um tema que eu acho que já estava batido, mas aí alguém pergunta alguma coisa assim, eu falo assim, gente, tem gente que está entrando e que a gente não está atendendo, porque está abordando temas muito profundos. Então vamos também tratar de questões assim bem elementares de vez em quando, para que os que estão entrando, as pessoas que não, ou então não entenderam, né, tirem essas dúvidas. Então, sempre algum comentário, alguma sugestão ajuda a gente a ter essa noção do que a gente pode